Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi fazer essa live para falar que ontem eu tive um insight, na verdade. Eu vi um vídeo da Mônica Martelli, né, que é aquela atriz que ela já fez aquele filme, como é que é? Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. Ela apresenta o GNT, gosto muito dela, sigo ela no Instagram. E ela falou uma coisa que me despertou um pouquinho. Eu já estava para vir aqui falar um pouco sobre propósito. E isso me despertou mais porque eu acho que tem uma coisa bem rica aqui, bem legal, que eu quero compartilhar com vocês. Até queria mais tempo para preparar essas lives e para fazer, estou me organizando para isso. Mas é melhor fazer, né, do que a gente ficar esperando. Então vamos lá, esse é meu lema: antes feito do que perfeito, né? Depois eu deixo rodando aí. Eu sei que muita gente nesse horário não pode estar aí ao vivo, né? Mas depois eu deixo rodando e quem não pode assistir aí no horário, assiste aí no seu tempo, tá? Vou procurar não demorar muito, porque senão, se ficar muito longo, talvez vocês não tenham muito tempo hoje. Mas vamos lá. Basicamente, ela falou sobre um livro que se chama Cartas a um Jovem Poeta, que é um livro de Rainer Maria Rilke. E é um livro de 1903, que são cartas que um outro aspirante a escritor, que era o Franz Capus, não sei se é assim que se pronuncia, ele queria ser poeta ou estava em dúvida, né, na carreira, naquela época, em que direção seguir, e ele começou a escrever cartas para Rilke justamente para que o Rilke avaliasse a sua capacidade de escrever, né, para ver se ele poderia ser um bom escritor. E a Mônica falou que esse livro é o livro de cabeceira dela, né, que ela leu há muitos anos atrás, e que esse livro ajudou ela a entender no que ela era boa, né, qual era o propósito dela. E ele é muito indicado até para jovens lerem, tá, gente? Quem tiver filhos ou amigos, é bem jóia indicar, justamente porque passa o como encontrar esse propósito. O que é uma vida com propósito? Eu venho falando e venho levantar dessa bandeira, né, tá? Porque é o meu propósito. E que significa você ter uma vida com sentido, né? E principalmente onde você usa as suas principais habilidades e talentos natos, né? Naturais, naquilo que você faz, e isso e ainda mais, né? Quando ele combina, né? Ou seja, toda a sua vida vai nessa direção. Então eu acho que é um tema super legal, e obviamente quando a gente consegue usar esses talentos e contribuir com o mundo, né? Eu acho que o principal é isso, é quando você consegue contribuir com o mundo com os seus talentos, você passa com certeza a ter mais prosperidade, né? E poder evoluir. Então, eu vou ler alguns trechinhos desse livro. Eu li ontem um pedaço dele, a primeira carta, ainda vou ler as próximas. Mas essa primeira eu entendi que já veio muita coisa ali que é sensacional. Então, 1903, né, inclusive o livro começa assim: Paris, 17 de fevereiro de 1903. Pensa quanto tempo faz isso, né? Então, o primeiro trecho que eu grifei aqui, eu uso o Kindle, tá, gente? Que é aquele, o livro eletrônico, na verdade, da Amazon, né? Que ele não tem luz, não reflete, então eu uso bastante, guardo todos os meus livros praticamente aqui dentro. É ótimo porque daí quando eu vou viajar eu não preciso levar uma pilha de livros, porque a melhor coisa para se fazer no avião é ler, né, para passar tempo, para mim pelo menos. Então eu gosto bastante. Não é todo livro que tem, né, aqui é claro, mas muitos a gente encontra. Então diz assim o começo: pois bem, né, aqui o Franz Capus tinha mandado um trecho para o Rilke avaliar se ele tinha talento para ser um bom escritor, né? Oi, gente, tudo bem? Bom dia, Ana. E Thaís está dando um oi ali. Que bom que vocês estão aí assistindo. Estou falando sobre propósito, tá, meninas? Então acho que é uma coisa bem legal. Então, nessa carta, nesse trecho que eu vou ler, então, é o trecho onde agora o Rilke vai falar para o Capus, né, o que ele achou, né, sobre ele pedir para o Rilke, sobre o Franz pedir para o Rilke avaliar seus talentos para a escrita. E aí ele diz assim: pois bem, usando da licença que me deu de aconselhá-lo, peço-lhe que deixe tudo isso. O Senhor está olhando para fora, e é justamente o que menos deveria fazer neste momento. Ninguém o pode aconselhar ou ajudar, ninguém. Não há senão um caminho.
Procure entrar em si mesmo, investigue o motivo que o manda a escrever, examine se entende suas raízes, pelos recantos mais profundos de sua alma, confesse a si mesmo. Morreria se lhe fosse vedado escrever? Então ele fala assim que, na verdade, não adianta ele, o Rilke, né, dar uma direção no sentido de dizer se ele é bom ou não. Na verdade, ele quer dizer que se o Franz quer saber se ele é bom escritor, se ele tem talento, se esse é o propósito dele, ele tem que investigar internamente, né? Então ele faz a seguinte pergunta: morreria se lhe fosse vedado escrever? Então isso quer dizer que, poxa, um talento nosso é algo que, assim, que a gente precisa muito doar para o mundo, né? Ou seja, que é muito inerente, né, à nossa personalidade e que a gente tem muita facilidade de fazer, portanto, a gente, se fosse vedado, né, ou impedido de fazer, a gente ficaria muito mal ou morreria, né? Como, por exemplo, uma pessoa, imagina alguém que cozinha muito bem, e se tivesse que de repente parar de cozinhar, ela ficaria muito triste, né? Então, que aqui ele está usando o caso da escrita. Depois ele fala assim: procure, como se fosse o primeiro homem, dizer o que vive, ama e perde. E logo em seguida ele fala, aí ele começa a falar sobre como que ele pode usar esse talento, né? Ele diz assim, relate suas mágoas e seus desejos, seus pensamentos passageiros, sua fé em qualquer beleza, relate tudo isto com íntima e humildade e sinceridade. Utilize para exprimir as coisas do seu ambiente, as imagens de seus sonhos, os objetos de suas lembranças. Se a própria existência cotidiana lhe parecer pobre, não a acuse, acuse a si mesmo. Diga consigo que não é bastante poeta para extrair das suas riquezas. Então, ele quer dizer, não fica olhando somente para fora, né? Olha para dentro, mas principalmente começa a olhar ao redor e ver se tu, no caso, como ele está querendo avaliar se é escritor, avalia se tu tem essa inspiração para ser escritor, porque até mais na frente ele fala assim, quem tem... Oi, tudo bem, Magda? Quem tem esse talento... escreve mesmo numa prisão, não importa onde esteja, né? Porque a inspiração vem de dentro. Então, ele diz assim, que observa e olha ao teu redor, né? Se realmente o mundo te inspira, né? Ao ponto de tu querer muito escrever com base no que você vê à sua volta, né? Então, é muito legal porque faz a gente olhar também, né? O que está ao nosso redor para que a gente possa aproveitar esses talentos. Depois ele diz assim, se depois dessa volta para dentro, dessa ensimesmar-se, brotar em versos, não mais pensará em perguntar seja quem for se são bons. Então ele reforça que, na verdade, se você é bom mesmo, se você tem mesmo esse talento, ninguém precisa ficar te aprovando, né, ou dizendo que você realmente é muito bom, né? Tudo bem, Thaís? Então, a gente, se é um talento, a gente tem que deixar aflorar, né? E isso, a gente muitas vezes é muito autocrítico com a gente, né? Não deixa os nossos talentos aflorar por medo se os outros vão gostar ou não, né? Então, acho que muitas vezes, até vou depois, em outro momento, vou fazer um outro vídeo que fala um pouquinho sobre essa questão de você... aquilo que bloqueia o seu talento de aflorar, né? E aí, o que eu tô mais querendo dizer nesse momento, com base no que o Rilke está trazendo, se você é bom mesmo no que faz, né? Se você não fica esperando os outros dizerem, né? Então, é mais ou menos por aí. Depois ele diz assim, uma obra de arte é boa quando nasceu por necessidade. Nesse caráter de origem está o seu critério único e existente. E depois, esse trecho é muito legal, tá, gente? Tudo bem, Thaís? Bom, pessoal, estou bem feliz que vocês estão aí, tá? Depois eu vou deixar rodando também, para quem não puder continuar, mas procure ficar até o final, vamos procurar aí fazer uma live bem legal para vocês, falando sobre propósito. Então, esse trecho próximo vai dizer assim, entrar em si... eu vou ler o começo para fazer o contexto. Também, meu prezado Senhor, não lhe posso dar outro conselho fora este. Entrar em si e examinar as profundidades de onde jorra a sua vida, na fonte desta é que encontrará a resposta à questão de saber se deve criar.
Aceite-a tal como se lhe apresentar à primeira vista, sem procurar interpretá-la. Talvez venha a significar que o Senhor é chamado a ser um artista. Nesse caso, aceite o destino e carregue-o com seu peso e sua grandeza, sem nunca se preocupar com recompensa que possa vir de fora. Então, acho que tem duas coisas aí, né, que é uma, a gente não deve ficar pensando muito, talvez, porque o talento, às vezes, ele é muito mais óbvio e natural do que a gente imagina, né? Então, a gente deve, com certeza... Oi, acho que a Rê tá aí também, tudo bom, Rê? Beijo pra ti. Tô te devendo passar lá na tua loja, já vou passar já à tarde, tá? Então, assim, aceite, obviamente, aquilo que é o seu talento, né? E não fique, talvez, assim, querendo barrar ele. E, ao mesmo tempo, no final, ele diz assim, nunca se preocupar com a recompensa que possa vir de fora. A gente considera que quando a gente usa o nosso talento e, obviamente, também contribui para o mundo, né? A recompensa, ela passa a ser... natural, né? Ela vem desde que você contribua, né? E aí depois eu vou falar um pouquinho em outras lives que essa coisa do contribuir, a gente às vezes tem alguns bloqueios que é o nosso ego, né? A gente deixa de contribuir porque não quer doar aquilo que com algum medo interno, tá? Então isso às vezes bloqueia a gente com aqui um probleminha de conexão, mas já voltou. Então depois diz assim, ó, nada poderia perturbar mais do que o olhar para fora e aguardar de fora respostas a perguntas a que talvez somente seu sentimento mais íntimo possa responder na hora mais silenciosa, né? Então, ou seja, tá dentro da gente essas respostas, né? Às vezes a gente precisa de ajuda para achar elas, né? Para a gente conseguir realmente identificá-las, né? Eu acho que é muito válido a gente fazer uma investigação, né? Tem a ver com resgatar aquilo que a gente é de verdade, a nossa essência, né? Tenho falado muito sobre isso. Tudo bem? Tita tá perdendo o nome do livro. Tita, Cartas a um Jovem Poeta, tá? Rainer Maria Rilke. Eu li só a primeira parte, mas parece ser um livro muito bom, tá? É um livro que foram cartas escritas entre 1903 e 1908, mas super fácil de entender, tá? Bem bom. Então, você perdeu o início, mas não tem problema, depois eu vou deixar rodando aqui, tá? O restante da live. Então, só para a gente fechar então, o raciocínio de hoje, principal, né? Para a gente descobrir o nosso propósito, a gente tem que investigar internamente, né? O que a gente faz bem e não ficar só esperando o reconhecimento externo, né? A gente também tem que entender que quando a gente começa assim, quando a gente identifica e começa a contribuir, tá? O reconhecimento vem, então a gente acaba sabendo se tem realmente o talento ou não, tá? Então, depois eu vou falar em outras lives sobre, tem dois pontos aí que são fundamentais, que é o que eu acho assim, primeiro dilema, descobrir esses talentos, né? Eu acho que é um desafio descobrir, porque a gente é complexo, né? E muitas vezes a gente tem talentos diversos, né, descobrir qual é o principal, ou descobrir como usar o seu propósito maior, né, que eu chamo de propósito da alma, que é aquele que grita, né, que você não consegue deixar de usar. E também outro desafio é você conseguir, na verdade, entender os bloqueios, na verdade, né, o que te impede de colocar esse propósito em prática, tá? Existem N situações que impedem, muitas vezes é a segurança, né? Você depende financeiramente de algum outro trabalho, muitas vezes é um medo ou uma autoexigência gigantesca, né? E como tudo fica mais leve também, exatamente, fica tudo muito mais leve, principalmente quando a gente identifica qual é o nosso propósito, né? Então, identificar os talentos e identificar os bloqueios que impedem a gente de identificar, de botar esses talentos em ação. Acho que esses são os dois pontos aí que podem ser falados nas próximas lives. E outra fundamental que é prosperar, que é outros 500, né? Que assim, uma coisa beleza, amo o que eu faço, eu descobri o meu talento,
agora eu tenho que ganhar dinheiro com isso, né? Na verdade, como é que eu consigo prosperar, né? Como é que tem a ver com sair do ciclo da escassez, né? E passar por ciclo da abundância. Então, meus queridos e minhas queridas, obrigada pela atenção, leiam o livro, quem sabe a gente vai até discutindo juntas aí nas próximas lives. Ainda não estou conseguindo programar muito essas lives com datas específicas, porque também estou um processo de mudanças de agendas e direcionamentos também, então, mas aos pouquinhos a gente vai, vou procurar e divulgar sempre que possível, e se você não conseguiu assistir na hora, a gente roda aí depois, você consegue assistir com um tempinho mais tarde, tá bom? Muito obrigada por todos estarem aí, por todas, uma excelente quinta e até a próxima, tá? Se alguém tiver dúvida, tá? A gente pode mandar lá no direct alguma coisa que eu respondo lá, tá legal? Beijão, até logo. Tchau, Cacá. Agora que eu vi você que entrou, né? Beijo.